O hino 559 da nossa raça. Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, és o mapa da jornada dos que seguem para o céu. És a carta enviada que o atalaia tem na mão. És as velas da jangada dos que levam a salvação. Livro de amor, livro que nos dá prazer do Salvador, no Espírito e no saber. Livro que fala, o melhor livro bendito, só em ti pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saiu para em ti falar. Bíblia Sagrada, és o livro de Foucault, és a joia rejeitada pelo vituperador. És o livro para a cena contra o horror da corrupção. És o livro que nos manda falar desta salvação. Além do véu estás o livro do Senhor, livro do céu que transforma o pecador. Livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registras com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, és a luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo varonil. És dos dedos do brilhante, és do jardim a linda flor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vens de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste a nós a cruz. Livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nós amou, és a voz do Redentor. Amém? É a Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. Glória. Oh, a irmã Jada é a que mais canta esse louvor. Acho que muitos anos que eu não ouço cantar esse Tem louvor. muito hino aí que eu não conheço, não. nunca ouviu? Faz tempo que eu não ouço. Ó, aqui na Bélgica eu não me engano, não. Porque não falta culto, não. Olha aí. Faz muito tempo que eu não ouço, não. Ixi. Na Bíblia Sagrada. Tô vendo que tu faltou, já era cantor. É, tá vendo? Pois é, esse tempo aí pode ser cantando. É igual um outro louvor também, que é uma benção. Acho que é 380. É o 380. Outro louvor pampa. Louvor bonito. A Jade canta aí. 3.
Muito bem. Presbítero Daniel, e aquele outro senhor que vinha, não está vindo mais? Ele está fazendo online. Ah, tá. Por causa do trabalho agora. Amém, meus irmãos? Vai lá. Conforme a aula passada, qual a diferença aí? Espírito humano, Espírito Santo. Espírito humano, alma, Espírito Santo. Me ajuda. Agora eu vou aprender com vocês. Da aula do pastor. Tá Vamos. difícil. Olha aqui. Espírito humano. Esse aqui. Qual a diferença deste homem para este homem? O Espírito Santo é Jesus? Esse é Ah. o Espírito e esse não é Por quê? Espírito Santo Aqui é o espírito humano. humano. Esse aqui, ele foi feito, ele foi feito, ele foi nos dado, correto? E esse aqui? Esse aí já. Esse aqui ele é. Ele é. Já é. Ele é. Quem lembra? Eu estava explicando que a alma de Jesus não foi feita. Então, quando veio para o corpo, correto? Quando veio para o corpo, foi só transportada a alma para o corpo da Maria. E enquanto nós temos o espírito humano, que é um meio de comunicação com o Espírito Santo, com o Pai, Jesus, ele tem comunicação direta. Nós precisamos do espírito humano, que é uma partícula de Deus, para que o Espírito Santo venha comunicar. Correto? E a comunicação de Jesus? É direta. Não que nós, não tenhamos a comunicação direta. A gente tem através do Espírito Santo, correto? E Jesus já tem o Espírito Santo nele. Você vai ver lá, nós estudamos isso aqui em Isaías, dos 7 Espíritos de Deus. Quem está lembrado? A irmã Fernanda ela deu uma resetada aí no HD. Deu uma resetada no HD. Nós falamos sobre os 21 dons de Deus, os 7 do Pai, os 5 de Jesus e os 9 do Espírito Santo. E sobre Cristo, nos dons do Pai, no Cristo, no Messias, no ungido, era o Espírito Santo. Ele tinha os 7. Imagina, nós com 2 olhos, irmãos, a gente vê até o que não deve. Correto? Deus tem 7. 7 olhos. Ele vê as profundezas, ele vê tudo. Aqui, o olhar de Deus não é que nem o olhar daqueles filmes, que você vê o super-homem tendo visão de raio laser. A visão de Deus vai além do raio laser. Como é que Deus enxerga? Como é que Deus vê a humanidade? Ele colocou, falei na aula passada, o espírito humano. Esse espírito humano, ele é o livro do homem. Está lembrado dessa aula? Sim. Ou vocês ainda estão rebobinando? Está acordando ainda. Eu estou lembrado. Está lembrado? Sim. Quando chegar no dia do juízo, Dentro da caixa preta. quando chegar no dia do juízo, está escrito lá, Apocalipse capítulo 20, abriram seus livros. Então dava uma impressão que ia abrir o livro. Como que é abrir o livro? Tinha uma biblioteca. É uma biblioteca de todo tamanho. O livro já está em nós. É o livro do Ronaldo. Meu irmão. Eu vi até longe com o livro na mão. Folheando esse livro. O livro
é o HD do homem, desde que ele era informe no ventre da mãe, até o dia que ele foi encontrar com o Senhor. E não tem como, irmão. Não tem como, porque não dá para você fugir. Você foge de todo mundo, você não foge da sua consciência. Você não foge de você. Você pode mentir para todo mundo, você consegue mentir para você mesmo? Não. Não dá. Isso aqui é a partícula de Deus no homem que revela tudo. Então a irmã pegou certinho, lembrou do exemplo. A caixa preta do avião. O avião pode cair, despedaçar tudo. O que a companhia aérea vai buscar? Caixa preta. Então o avião, como, né? Aquela aeronave é o corpo. A alma são os tripulantes. E o espírito? O espírito aqui é a caixa preta. A Bíblia nos diz lá em Eclesiastes que o corpo veio do pó e vai voltar? Mas o espírito volta a Deus. Agora eu vou falar um negócio aqui forte. O que é que vai para o inferno para aqueles que não obedecer a Jesus? Dessas três partes, o que vai para o inferno? Alma. Não, eu acho que é o espírito. É a alma. Que é o espírito volta pra Porque Deus. a alma é sentimento, não? Pra mim é alma. Que nós só falou isso, É não? a alma. É a alma. É o corpo. O corpo vai pro pó, a alma O vai. corpo vai Não, pro o corpo corpo. vai pro pó. A alma, ela é... O espírito vai pra Deus. Agora eu estou confundindo. A alma é imortal. O corpo e o espírito lutam pela Mas tem que ser a alma. Então, Ó, inferno, falei de novo aquele dia, ó. Aqui, ó, não é? Forma carne, correto? A carne tem 6, né, impulsos, né? Aqui a alma, que é a pessoa, tá? Intelecto, sentimento e vontade ou desejo, correto? Isso aqui é o livro do homem. Quem está lembrado? Livro do homem. Eu lembro. Vocês estão lembrados? Esse aqui é o meio de comunicação. Correto? Isso aqui? É Deus e homem. sopro. Sopro. Esse aqui é antes do Espírito Santo vir morar, ele é só um Sopro. sopro. Ele é só um sopro. Ele é só um HD mesmo. Não tem vida. Correto? É possível um homem que não conhece a Deus ouvir a voz de Deus? E por que é? Porque esse espírito daqui, que foi colocado no homem, é de quem? É de Deus. Ele é de Deus. Uma pessoa... Ei, quantas vezes, irmão, uma pessoa que nunca entrou na igreja, ele nunca entrou na igreja, de repente ele ouve uma voz. Ei, aqui não é teu lugar, não. Quem é que falou com ele? Na igreja? O Espírito Santo falou para ele, sai daqui, aqui não é seu lugar, não. O Senhor fez isso comigo. Foi como se ele pegou assim nas minhas orelhas e falou assim, saia daí que aí não é o seu lugar. Os irmãos contam lá, você vai... Eu já ouvi testemunhos de pessoas que foram conduzidos a um centro de umbanda e quando chega lá, o diabo que se incorpora da pessoa que está lá, fala, olha, né? Leva, esse menino não é para ficar aqui não. Essa moça aqui. Hã? O Alessandro passou por isso. Passou por isso. Eu também passei por isso também, que os Então, demônios lá no manifestação. E como que é isso? É porque aonde Deus manda, irmão, até o diabo tem que obedecer. Mas Deus pode falar com qualquer pessoa, correto? Mas então vamos resolver esse problema aqui. A Bíblia diz que toda alma que pecar, esta... O que é morte? O que é morte
Na Bíblia, Separação. separação, correto? A alma que pecar, essa morrerá. Lá no inferno tem um aguilhão. A morte tem um aguilhão. A morte tem umas cadeias que prende. O salário do pecado é a morte. A diferença deste homem para este homem, esse aqui é o homem Jesus. Nós estamos falando da humanidade de Cristo, tá? Vocês estão aí? Amém. Cristologia, lá na apostila, tem lá uma parte chamada humanidade. Vocês estão acompanhando meu raciocínio, tá? Então eu estou falando do homem Jesus, Jesus como? E o homem natural, ou o homem que aceitou Jesus. O homem que aceitou Jesus, não é? Aqui está o intelecto, sentimento e vontade desta alma. Correto? Quando a pessoa recebe a palavra, Hebreus 4:12, o Espírito Santo vem morar aqui. A pergunta da aula passada: por que ele vai morar aqui? Por que ele mora aqui e não aqui? Porque ele é espírito, ele não é carne. Não. Sim, ele é espírito. Fechou lá o portão? Não, temos um ali. O pastor Geraldo está aí? Eu já saí. Então nós temos que fechar. Acredita aqui. Mas aí ela vem pra cá. Deixa eu fechar. Fecha, não. Você fecha? Você consegue? Ah, não. Tem que ter uma escada lá, não tem nada? Sim. Eu consigo. Ó, tem que travar lá em cima. Os irmãos não perdoam nada. Não, mas eu não falei de maldade. Só aí. Os irmãos, entendeu? Você já viu, né? Eu só observo. Porque senão é possessão, né? Então. Isso não é possessão, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Aqui é uma pessoa, ali é outra. Então seria dois corpos em um só espaço. Então, por exemplo, olha lá. Ontem o irmão ficou possesso. Quando ele ficou possesso, ele sabia o que ele estava fazendo? Não. E como que eu sei que ele não sabia o que ele estava fazendo? Na hora que o inimigo pegou ele, aqui na igreja ontem, ele estava abraçado com a mulher. Eu fiquei, irmão, ontem eu fiquei assim, depois eu fiquei, eu não sei se eu chorava, porque ele estava abraçado ali, não sei se o presbítero Daniel observou, e ele agarrou, e ele arrancou uma mecha de cabelo da própria esposa, e depois eu fiquei olhando lá do púlpito, porque muita gente não conseguiu perceber isso, mas eu olhando lá do púlpito, ela não sentou no lugar que ela estava, ela foi lá para perto da irmã Regina, foi se refazer, ela chorava muito, porque além das guerras espirituais, tem as emocionais. Agora, se ele soubesse o que ele estava fazendo, ele ia fazer isso com a mulher dele? Ainda mais em público? Não. Ele não sabia, irmão, porque quando o inimigo vem, ele toma possessão. Ele estava com a força descomunal, ele pegou aquela cadeira de ferro assim, e graças a Deus que Deus controlou. E nem as crianças estavam ali, né? Não. Os irmãos não imaginam. Quando o inimigo vem, ele arranca, ele tira o intelecto, o sentimento, a vontade, ele tira a razão. A pessoa sai da razão. O Espírito Santo, falei isso aqui na hora passada, quando você pode estar cheio do Espírito Santo como for, você perde a razão? Não perde, porque ele não possui aqui, ele habita aqui, nesse lugar que é o meio de comunicação. Alguma pergunta? Eu sei que eu estou aqui parando. A gente vai ter essa aula lá na frente, quando entrar de novo na antropologia. Mas eu não tenho como explicar o homem, Jesus, sem explicar o homem. Vocês irmãos estão entendendo? Alguma pergunta? Tá tudo certo? Irmão, não precisa ficar receoso. A pergunta é agora para vocês, na dúvida de vocês e a dúvida de todo mundo, tá? Ô, pastor, eu já passei assim, agora eu estou melhor, mas já passei assim, conflito comigo mesmo, quando eu me deparei assim, meu Deus do céu, vai passar o meu filme lá, entendeu? Das coisas do passado, eu já entrei em conflito com isso, isso é. Isso aí fica tranquilo que vai passar mesmo.
Vai passar. Hã? A questão de ir pro inferno, quem vai é a alma e o corpo, que não ressuscita pro julgamento. A alma e o corpo. Por que vai a alma e o corpo? A outra pergunta. Por que a alma e o corpo? Quem é que peca? A alma. Mas ela realiza isso aonde? Por isso que Paulo vai dizer que você deve santificar no espírito, na alma e no corpo. No espírito humano. Como é que eu santifico o espírito humano? Quando o meu espírito humano testifica com o Espírito Santo que eu sou filho de Deus. Como que isso acontece? Quando eu permito que o Espírito Santo assuma a gestão. Quando ele assume a gestão, ele traz a mente de Cristo, o sentimento de Cristo e a vontade do Pai. Eu deixo de ter esse intelecto meu, esse sentimento meu e essa vontade minha para me reportar à mente de Cristo, ao sentimento de Cristo e à vontade de Deus. Paulo vai dizer assim, não vivo mais eu. Quem é que vive? Cristo. Ou seja, ele trouxe... Vocês estão aí? Amém. Tem alguma pergunta? Tá devagarzinho? Vocês não estão anotando, irmão. Vocês não estão anotando. É porque tá na alma. Tá? Tá no livro. Tá no livro. Mas eu falo com os irmãos, vocês têm que pegar, são coisas-chave que vai ficar. Aí a alma que peca. Onde está escrito isso aqui? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Eita, Jesus falando. João. Evangelho. Evangelho de João. De vez em quando dá tilt na minha cabeça, mas vocês me ajudam aí. Quanto é que procura no Cristiano? Que ele conta na hora. Eu acho que é João 10, 44. Deixa eu ver. Não. O que o senhor quer? Diga. Peraí. Uma versão de Lázaro? Não. A alma que pecar, essa morrerá. Ó, isso aí tá em Ezequiel. Pode ler lá, né? Ezequiel. Ezequiel 20, 32. Ó. Não falando. Eu vou ter que ir na coisa que minha mente. Sobre a ressurreição, pastor? É sobre a ressurreição. Mas No 20. João. 20. Fala sobre a ressurreição. Não, 5, 20? João 20. Não. Ressurreição. Não. João. Quando Jesus fala sobre... Só um minuto que eu vou achar aqui. Tá vendo? Esse obreiro tem para a aula despreparado. Onde Jesus fala de quê, pastor? Jesus fala dos que morrem, os que estão no sepulcro onde ouvir a voz do Senhor. Eu acho que eu estou errado, não é? É Mateus 5. Se não for Mateus João 5, 28 e 29. Aí, ó. Tá vendo? João 5, 28 e 29. É isso aí. Deus abençoe. Olha aí, ó. João 5. Na verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, verão. Primeiro,
Morto ouve a voz? Ele está falando de que morto aqui? Morto espiritual. Mortos espirituais, correto? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em... Isso aqui, ó, eu falei isso aqui para os irmãos da aula passada, em algumas aulas passadas. O Pai tinha o Filho habitando no seio, No seio. no seio do Pai. Isso aqui eu estou dando a exegese desse versículo. Agora, o Filho tem o Pai No seio. no seu seio. E ele tem o Espírito Santo de comunicação. Correto? Amém? Amém. Vocês estão aí? Amém. Isso aqui é muito forte, ó. Deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é o Filho do homem. 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que ouvem, os que estão no sepulcro, ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição, Da vida. e os que fizeram mal Da condenação. para a ressurreição da Condenação. condenação. Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 12. A mente começou a funcionar. É meu carro a álcool, mas ele tá pegando. Meu carro a álcool. Lucas 4, 12. Quem achou, leia aí. 2 ou 12? E Jesus respondendo disse-lhe: Dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Continua? Não, tá errado. Lucas 4:12. Eu tô errado. O carro não aqueceu. Não, pensei que tava aquecendo, mas não aqueceu não. Ainda tá frio ali. É 12, vamos lá, irmão. É 12. Verso 4 em diante. Eu só troquei, fica tranquilo. Vai. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais o que fazer. Continua. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Amém? Você viu aqui? Agora, se nós pegar a referência lá, ó, de Mateus 10 e 28 ao 33, que ele vai falar, ele vai dar mais detalhe. Mateus 28, Não, 10. 10, 28 ao 33. Ô, Jesus. Mateus 10, 28. Do 28. Agora a referência dele, mas pode ir lendo. Do 28 ao 33. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma E o corpo. e o corpo, correto? Por que a alma e o corpo? Porque a carne. Porque é onde realizou o pecado. Porque aonde você realiza o pecado da alma, você realiza no corpo. Por exemplo, Jesus, aí eu falei isso aqui na aula passada. De onde vem os homicídios? Não, Dos adultérios, Não. da cólera. Tudo vem da onde? não. Vem da alma. Mas você realiza onde? No corpo. Ninguém mata a alma por alma. Você comete. Por isso que Jesus disse: você olhou uma mulher, tentou com desejo, você já adulterou com ela. Você já adulterou com ela? Não. Não adulterou no corpo. Porque se dependesse só de você, já tinha acontecido. É isso que Jesus está dizendo. Às vezes o pecado,
do homicídio, por exemplo. Jesus está dizendo que quando você fica irado com alguém, encolerizado, você já assassinou essa pessoa. Como você olhou para uma mulher e desejou, você já adulterou. Na verdade, isso é uma aplicação hipotética. Porque se depender só de você, já tinha acontecido. É isso que Jesus está falando. Porque o pecado nasce aqui dentro primeiro, para depois você realizar. O apóstolo Tiago, ele vai dizer que isso é gerar o pecado. O pecado foi gerado. Uma vez consumado, ele gera a morte. Então, evidentemente que a pessoa começa a pecar primeiro na alma aqui. Então, gerou o pecado aqui. Foi o senhor que falou ontem, de uma aplicação do presbítero Josias, que tem pessoa que ele não peca por falta de oportunidade, mas ele já gerou o pecado na alma, mas ele não teve a oportunidade de realizar no corpo. Mas ele já realizou. Se ele tiver a oportunidade, ele cai. Vocês estão aí? É forte isso. Ficou estreito, Jeová. Até se desejar. Não, desejou, gerou. Só que você não teve oportunidade ainda. Se você não teve oportunidade ainda, você não consumou. Então você está só no gerar. Aí dá tempo, que você não morreu. Está gerado, você ainda não morreu. Você só vai morrer a partir do momento que você consuma. Então nós podemos dizer que isso aí já entra na vontade. Porque se entra no sentimento, a Bíblia vai também dizer que irai-vos, mas não pequeis. Sim. Mas aí entra na diferença do sentimento para a vontade. Nesse caso, eu estou falando na vontade, no desejo. Tá tudo. Desejo, sentimento, vontade, gerou. Eu não pequei ainda, correto? Porque dá tempo. Jesus vai... quando eu falo Jesus, aqui é o Pai, né? Ele chega... Jesus, o Pai, ele chega assim pro Caim e fala assim, o Caim tá irado. E o que Caim quer fazer? Ele quer matar. Irmão, se eu falar para você, tem umas coisas que a gente fala aqui e eu fico até com medo de falar. Eu fico até com medo. Porque o primeiro homicídio da Bíblia aconteceu aonde? Num culto. No culto. Ele ficou irado e ele matou o irmão por causa do culto. Porque o culto dele não foi aceito, o culto do outro foi aceito. Tem um monte de gente matando os irmãos por causa de culto. Verdade. Por causa de igreja. Por causa de... Então isso aqui não é bom a gente ficar falando isso aqui, que dá uma conotação de que o culto é ruim. Não é ruim. O culto é um culto. E a gente fica brigando pelo culto, e quando Deus chega pra gente, Deus não pergunta do culto, Deus pergunta do irmão. Nem todo mundo pegou esse negócio aqui. Não, peguei. Eu vou falar de novo. Às vezes você briga do culto, ele matou o irmão dele por causa do culto. Ele está irado, por quê? Porque Deus vem e recebe o culto de Abel e rejeita o culto do Caim. Porque o culto era oferta. Quando ele rejeita o culto do Caim e aceita o do Abel, o Caim fica irado e mata o Abel. Quando Jesus veio, Jesus perguntou para ele, Deus perguntou para ele do culto? Deus perguntou, cadê o teu irmão? Cadê o teu irmão? Irmão, você tem que entender que quando você vem para o culto, você vem prestar um culto a Deus. Mas Deus está mais preocupado quando você se preocupa com o teu irmão. Amém. Aleluia. Já vai pro Instagram, essa. Isso aqui é muito forte. Isso aqui. É aqui que entra o sentimento da alma. Como é que você se relaciona? Alma com alma. Pastor, o Márcio que vinha ontem no culto, ele é mãe dele, eu fui da quarta-feira, né, mas quando ele. E ontem eu cheguei, fiquei preocupado, olhando o tempo todo recebia, fiquei preocupado com ele. Porque não vinha, falou que vinha, não vinha, e eu preocupado porque eu sei se faço secretário. Sabe, eu fiquei assim, o que eu faço? Eu falei, deu tempo de dar uma estratégia para mim ganhar aquele rapaz para trazer para a igreja. Acho que eu vou ter que ir na casa dele de culto, buscar ele, não estou achando um jeito. Sim, mas é isso.
Às vezes a gente fica preocupado com o culto. Aí a gente se torna religioso. Irmão, é claro que a gente tem um programa, tem responsabilidade. Mas quando você está, não é, preocupado com a alma do teu irmão, aí o teu culto é elevado. O teu culto não é o culto institucional. O teu culto é um culto que transcende. Transcende. De vez em quando, eu falo para os irmãos, eu sempre falei isso aqui, ó. Os irmãos, nenhum dos obreiros poderão me acusar. Eu não sou aquele pastor que vou falar assim, não, o obreiro não pode faltar no domingo, porque você vai sair com a família. É claro que você não vai fazer isso, irmão. Toda semana eu não estou indo na igreja, pastor, porque eu fui passear com a minha família. Tá bom, irmão. Você vai esse mês passear com a sua família, no mês que vem você vai passear com a sua família. Aí todo mês a gente não pode contar com você porque você foi passear com a sua família. Tá tudo certo. Não é assim. Mas você tem que sim. Se você trabalha, se você não tem como, você tem que tirar de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, um tempo para a sua família. Quantas vezes eu bati na tecla e falei para o irmão, você está trabalhando que nem um doido aí, ó. Você vai perder a sua casa, você vai perder sua esposa, você vai perder seus filhos. Por que você está tão preocupado em ser religioso? Agora, o obreiro só tem que ter o quê? As pessoas da igreja. Tem que ter o quê? Ele tem que ter responsabilidade. Pastor, olha, tal data, eu não vou estar aqui não. Vou fazer uma viagem, ou eu vou estar saindo com a minha família. Aí você avisa, a gente está sabendo. Agora o irmão some, irmão. Não dá notícia, né, Thiago? Quando o Thiago fica sabendo, cadê o obreiro? Aí ele vai falar depois. Não é assim, irmão. Não funciona assim. Mas, por que eu estou dizendo isso? Qual que é mais importante? A organização do quê? Do culto ou não? Quando você pega a tua família, teu esposo, teus filhos, tua esposa, teus filhos, e vem para o culto, o que você está mostrando para a sua família? Que o culto é bom. Que o culto é imprescindível, ele não pode faltar na sua vida. O problema é que às vezes a pessoa falta no culto para levar o filho na Disney. Aí, irmão, é proibido? Se for uma vez no ano, não pode não? Não é que não pode, é proibido. Eu tô querendo que meu marido me leve na Disney. Aí, ó. Se fosse uma vez no ano. O que vai ter na Disney? Parquinho pra brincar, que a gente tem 20 anos, senhor. Vai ter casa, brinca. Não pode. Mas é isso que eu tô querendo. Mas aí, se é o desejo, não é? O que eu queria que você entendesse é o seguinte: às vezes você está faltando no culto, o que você está colocando no lugar do culto. É isso que é o que pesa. Mas tem gente que, assim, prefere trabalhar ao sábado e fala, vou voltar no culto, mas ele não perde um dia de trabalho para fazer isso. É isso, irmão. A questão é que ele O problema do culto é a preocupação. Fala, Jesus querido. O problema do culto aqui, aí eu estou falando de alma, porque nós estamos falando da alma que pecar. Normalmente essa alma realiza no corpo algumas coisas que ele ama mais. E aí, agora entra a carne, tá? Que aí já não dá tempo de falar. Pastor, como assim que ele ama mais? Porque o que é disputado é o amor, irmão. O que é disputado aqui é o amor. O que é disputado aqui é aquilo que você ama. Aquilo que você dá importância. O que você ama e dá importância, você gasta tempo, você se esforça. O que é importante para mim? O culto é importante para você? Sim. Mas qual que é mais importante, o culto ou o trabalho? Ah, não, o trabalho é mais importante. A igreja. Porque na verdade você acha, ou eu acho, nós achamos, que a igreja não dá meu salário. Como se Deus não cuidasse de você. Como se Deus não cuidasse da gente. É aqui que está o... Eu vou doente pro Os trabalho. dois é importante, tem que saber conciliar. Eu estava vendo o presbítero ministrando ontem. O presbítero ministrando ontem, ele estava falando assim: eu devo, né, oferecer o meu tempo, a minha vida. A minha oferta é ofertar, não está falando só de condição monetária. Está de você ofertar
aquilo que você acha importante para você. Pegar 1.000 euros, tirar da tua conta e oferecer na igreja, é um valor considerável? Claro. Sim ou não? Acho que sim. Agora, o que vale mais? O teu 1.000 euros ou você já vendeu o seu tempo para ter o 1.000 euros? Quem é que comprou o seu tempo? O nosso patrão comprou o nosso? Eu garanto para você que eu passo mais tempo prestando serviço para o meu patrão, roubando da minha família. Porque se eu passo 12 horas, irmão, eu saio de casa, eu levanto 4 da manhã e chego com a 4 da tarde. Significa que eu fiquei 12 horas fora. Aí eu tenho 12 horas ainda que resta no dia. Eu fico 12 horas com a minha família? Não fico. Você fica? Você vendeu o teu tempo. Porque o que você não está entendendo é que o tempo do culto era o tempo que você está ofertando. A gente tem 2 horas ou 2 horas e meia do culto. E aí a gente, quando entre dar 2 horas e meia no culto e 10 horas no trabalho, a gente faz o quê? 10 horas no trabalho, porque é mais importante do que o culto. Porque essa é a nossa visão da carne. Quando nós temos uma renovação do nosso entendimento, a gente vai dizer assim, eu sei que eu tenho responsabilidade, porque agora vamos entrar na outra área. Você sabia que ir trabalhar também é coisa do culto da gente? Pro homem, tá? Você não está entendendo, né? Eu levantar para trabalhar, está em Gênesis capítulo de número 4, que ele rodeava a terra de Avilá, que tinha ouro, o ouro era bom. A terra de Avilá é onde tem o ouro. Toda vez que eu levanto para trabalhar, eu estou rodeando a terra de Avilá. Eu estou indo buscar, estou indo conquistar o meu ouro, para sustento da minha casa, da minha família. Estou lutando para conquistar o meu ouro. Agora, eu estou lá, é responsabilidade do homem ser o provedor, sair para lutar pela casa. Agora, essa minha alma tem que estar com esse sentimento. Eu estou indo prover para minha família. Foi Deus que me fez eu rodear essa terra de Avilá. Então, mesmo no seu trabalho, você está prestando culto. A hora que você tem a oportunidade de estar na igreja para reunir com os seus irmãos, culto, então ali você vai entender. Eu dei 10 horas para o meu patrão, dei 8 para o meu patrão. As 2 horas que eu tenho do culto tem que ser preciosa. Ela tem que ser um culto precioso mesmo. E aí a gente sai de casa que nem Davi. Alegrei-me quando me disseram. Quando você tem esse tipo de sentimento, essa alma aqui, agora eu vou para o homem Jesus, porque eu estou falando da gente, tá? Agora vamos para cá. Vem para o culto de Cristo. Quando você começa, irmão, a fazer o modelo do culto de Cristo, Cristo não desviou nenhum só momento da vida dele do propósito do culto. Tudo que ele fazia, culto. Tudo que ele vivia, culto. Ele não comia, não? Comia. Ele não ia em festa? Sim. Ia. Ele não andava com os discípulos? Sim. Andava. Tem essa série agora, como que é o nome dessa série? Fechoso. The Show. Você vê um Jesus lá tremendo. Eu gosto de ver esse negócio, porque o Jesus desse The Shows aí é tremendo. É um Jesus diferente dos outros que a gente vê nos outros filmes. Tem uma série no YouTube, série não, um filme, né? É 4 horas, irmão, 4 horas. Você pode colocar aí, anota aí até para você não esquecer. Mateus, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo por capítulo, no YouTube. Dá 4 horas. Também é bom. Também o Jesus dali é legal. E o interessante é que não tem história. O Mateus começa a contar a história e aparece assim. Aparece desse jeito, ó. Capítulo 1, versículo de número 1. Daqui a pouco está narrando a narração dele. Capítulo 1, versículo 2. Versículo 3. Aí vai falando a genealogia. Você fica 4 horas ali. E quando chega na parte que Jesus está dando ensinamento, seguindo só capítulo por capítulo, é top. Aí eu gosto de ver esse Jesus alegre. Um Jesus assim, tremendo.
Aí eu fico olhando Jesus chegando na casa das pessoas, lá no The Shows, assim, ele tá brincando, irmão, é um negócio fantástico, você vê Jesus de uma forma totalmente diferente, humana, sem perder o foco. Já viu lá? É sem perder o foco. Eu duvido, eu não sei se vocês são que nem eu. Só de eu falar com vocês, eu já me emociono. É um Jesus tremendo, é um negócio tremendo, é um Jesus que ele é humano e ao mesmo tempo não saiu fora do culto, não saiu fora do propósito. A alma dele não, irmão, a alma dele, por mais que ele tenha, né, necessidades da carne, a alma dele não tem desejo de pecar. Ontem nós ouvimos aqui a aula com o presbítero Daniel. No homem, a tentação vem de dentro da gente. A carne milita contra o espírito. Aqui não tem como. A alma de Cristo, ela coexiste. Ela não tem desejo de pecar. Muito pelo contrário. Jesus é Jesus, irmão. Por mais que a Bíblia diz, em tudo foi tentado, ele foi tentado pelo diabo. Aí um crente cheio do Espírito Santo. Meu crente cheio do Espírito Santo vai ser tentado do mesmo jeito. Crente cheio do Espírito Santo. Interessante que Jesus tinha o Espírito Santo que morava dentro dele. E a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito no propósito de ser tentado. E aí, o que você me acha? É forte. Agora, Jesus tinha uma proposta. Está lá em Hebreus, capítulo de número 12. Pelo gozo do que lhe estava proposto. É aqui que eu quero mostrar para vocês. É aqui que eu quero... Eu Tem quero... uma pergunta, pastor. Sim. No batismo de João, o Espírito desceu de uma forma corpórea ali, é simbólico? Ou desceu naquela hora? Não. Desceu numa visão, numa forma corpórea na cabeça de João, para João. Quem viu? João. Só João. Quem ouviu? Só João. Não foi todo mundo que ouviu. Não foi todo mundo que viu e não foi todo mundo que ouviu. Quem viu foi João. O sinal era para João. Vocês querem que eu prove que o sinal só foi para João? Ah, vocês estão muito sabidos. Vamos lá, João 1. Evangelho de João 1. Vamos lá. E até agora eu tô pensando que todo mundo viu. Não. É todo mundo que É viu. Evangelho de João? Evangelho de Jesus que escreveu João, né? Pode ler? Pode. Mas o Espírito Santo estava desde o nascimento ou foi nessa descida aí que ele entrou em Jesus? Em Jesus? Não, aqui não. João viu, mas Jesus já tem o Espírito Santo. Não desceu, não desceu em Jesus. Isso aqui é a visão para João identificar quem era o Cristo. A confirmação para João. Vamos lá. É João. Deixa eu mostrar para você, irmã, para a irmã começar a ler. Irmã Ellen. Ó, testemunho de João Batista. Começa lá, no 15 em diante. Pode começar a ler. 1 e 15. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, portanto, já existia antes de mim. Pode continuar? Pode. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Irmão, para nós ganharmos tempo, ó. Começa a ler a partir do versículo número 30. Vai lá. E este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando em águas. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como a pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires
descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Amém? Então, você viu aqui? Quem é que mandou João batizar? Deus. O Pai. Não foi? Ele recebeu essa ordenança do Pai. E fez um acordo com ele. Pastor, foi através de quem? Do Espírito Santo? Que João Batista foi ordenado aqui? Porque o Espírito Santo estava com Cristo. Não, mano, o João Batista foi ordenado pelo Espírito Santo, cheio desde o ventre. Ah, é mesmo. Só falou lá o dia que eles se encontraram. Ah, desde o ventre. Ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre. E quando é que essa profecia cumpriu? Aqui. No dia que a Maria visitou Isabel, lembra? Tinha uma promessa. Tinha o quê? Uma promessa. A promessa foi dada para quem? Isabel. Para Zacarias. A promessa foi dada para quem? Zacarias. Você, né? Ele vai ser cheio do Espírito Santo ainda No no ventre. Só que como ele duvidou, ele ficou mudo. Como que ele ia passar essa profecia? Como que ele ia passar? Ele não passou nada. Não tinha aquela linguagem de hoje, né? Não tinha. Aí, quando o anjo chega e fala com Maria, o mesmo anjo, 6 meses depois que o anjo fala com a Maria, o anjo dá um sinal. Porque toda vez que Deus te promete, ele dá um sinal. Lembra que eu falei da fé cega e a fé não cega? Fé cega. A fé que Deus nos dá, ela é cega ou não cega? Não. Não cega. Ela não pode ser cega. Fé cega é eu acreditar do nada. Não. Deus está falando para Abraão assim, ó. Sai do meio da tua terra, do meio da tua, e vai para um lugar que eu vou Te mostrar. Então ele vai mostrar, ele vai começar a dar sinais para Abraão, para que a fé do Abraão não fica cega. Chega um momento que o Abraão começa a perceber assim, será que eu estou enxergando direito? O que Deus fala para ele? Abraão, pois não, Senhor, sai da tua tenda. Aí ele sai, olha para o céu. Dá para você contar as estrelas? Não. Deus começa a dar sinais para Abraão. A fé nunca é cega, irmão. Hoje toda a nossa base de fé está em placas. Placas. Aconteceu com Abraão, aconteceu com Isaac, aconteceu com Jacó, aconteceu com Israel. Eu estava vendo hoje uma postagem, alguém, eu não sei qual foi o atribulado, que estava queimando a bandeira de Israel. Aí ele estava queimando a bandeira de Israel, quando ele levantou, bateu um vento e a bandeira enrolou e ele saiu queimado. E alguém falou assim, ninguém zomba de Deus. Ele estava queimando, mostrou, era vídeo. Quem postou foi aquela Carla Zambelli, aquela deputada de São Paulo. Interessante, o camarada queimando a bandeira de Israel, fazendo aquela coisa. Então tem algumas coisas que você vê. Aconteceu aí, pouco tempo atrás, um camarada estava falando e era um parlamentar falando de Israel e tal. Daqui a pouco deu um infarto no camarada e ele morreu. Você não mexe com o avião do homem grandão lá do Irã também caiu. E morreu. Não é? Existem alguns sinais que você vê que Deus luta pelo povo de Israel. Existem sinais. Eu não preciso nem ter muita fé para isso. Eu estou vendo sinais. Mesmo que eu não quero acreditar. Tem sinais. A fé que Deus nos faz ver são fé que não é cega pela sua palavra. Jesus aqui, você vai observar que Jesus vem, não sai do propósito. E ele tinha fé. Agora entra a fé de Cristo como Deus. Agora, ele despojou do poder de ser Deus. Ele abriu mão do poder de ser Deus. E ele veio e assumiu a forma de homem. Ele assumiu. Não, eu vou viver como homem. Aí ele vai orar. Ele vai desenvolver toda a aptidão de fé. A Bíblia fala que ele crescia na graça e no Espírito. Porque ele estava agora sujeito
a ser cheio do Espírito Santo como homem, embora o Espírito Santo que vivia nele, o Espírito Santo não veio com a porção total. O Espírito Santo foi enchendo ele pouco a pouco, conforme ele buscava. Irmão, eu posso ler para vocês como eu posso falar e depois vocês vão lá, para nós não sairmos. A Bíblia diz que existiam ocasiões que você vai ler assim, ó, e o Espírito do Senhor estava sobre ele para curar naquele dia. Não era todo dia que Jesus estava lá. Ele veio como homem, ele tem que se mostrar como um homem também, né? Essas coisas que vocês precisam entender. Não que ele não era Deus, ele é 100%. Deus. Só que ele abriu mão, e aí ele vai viver como homem, e ele vai depender de quem? De Deus. Do Espírito Santo. Ele vai depender. Atos 10:38. Como Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Ele foi ungido 10:38. Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Está escrito. Agora eu estou começando a ficar bom. Que sério, né? Está escrito ou não está escrito? Lê aí. Não abri não, pastor. Desculpa. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com virtude. Então você vai ler assim, ó. Jesus chegou em certa determinada cidade e o Espírito do Senhor estava sobre ele para curar. Era direcionado. Ele chegou em Nazaré, o mesmo Jesus chegou em Nazaré, operou muitos milagres. Não. Ué, mas qual que é o problema? É Era incredulidade. Jesus ou Nazaré? A incredulidade. A incredulidade do povo de Nazaré impediu o Espírito Santo de usar Jesus lá. E você acha que Jesus não queria? Eu fico imaginando Jesus chegando e Jesus querendo fazer o milagre em Nazaré, que era a terra dele, irmão. Quem é que não quer vencer na sua terra? Só que aí ele chega lá, o pessoal começa a rejeitar ele, e ele mesmo fala, o profeta não tem honra na sua própria pátria, na sua casa. A diferença desse homem aqui para esse homem aqui é exorbitante, no sentido que ele coexiste em alma. Aqui não é espírito humano. Jesus não tem espírito humano. Jesus tem o Espírito Santo. Mas no corpo ele tinha todas as aptidões de um corpo comum. Sangrava, sentia dor, sentia fome, sentia cansaço, sentia tudo. Tudo, chorava, suava e tinha sentimento. Ele falou, olha, minha alma está profundamente abatida, angustiada até a morte. Até a morte. Então não brinca não. Amém? Então o que vai para o inferno mesmo? A alma e o corpo. A alma e o corpo. Por quê? Alma e o corpo. Porque peca na Porque a alma sente o desejo e o corpo e peca no corpo. Agora, quando nós formos para o céu, nós também iremos com o corpo. Incorruptível. Só que esse corpo vai passar por uma Transformação. transformação. E o que vai para o inferno também. Vai passar uma transformação da matéria. Aonde o fogo não queima. Não queima para consumir. Mas queima para poder doer. E o bicho nunca morre. Você sabia que do mesmo modo, você está pensando que Deus ele trabalha errado, irmão? Quando for para lançar no lago de fogo, ele vai dar corpos para os demônios. Como assim, pastor? Ele vai dar, ué. Ele vai dar porque quando eles forem lançados no lago de fogo, eles vão virar bicho. Será que vai entrar em espírito para lá? Do mesmo modo que no céu, nós receberemos corpos, correto? Eles receberão. A Bíblia fala do Leviatã, que o dragão, ó, ele está dando corpo agora para a antiga serpente, para o dragão. Ele vai ser incorporado. E a besta
vai descer na terra. Isso aí deixa para escatologia, porque senão eu vou encher a cabeça de vocês de informação. Mas Deus, ele está falando, rapaz, eu, filho de Deus, o próprio Deus, eu vim aqui sofrer no corpo. Vocês estão pensando que eu vou deixar vocês? Deus, ele vai pegar e vai dizer, o corpo e a alma vai ser lançado no inferno. Como também quem está em alma hoje, mesmo quem morreu aqui em Cristo, quem morreu em está lá no paraíso em alma. Vai receber um corpo depois. Ele vai ter que ressuscitar, recebe um corpo transformado para subir de novo. É assim. Aleluia. Amém? Ninguém vai ficar nu do corpo. Tudo que Porque o senão mar vai ficar levou, só uma coisa é, vã, né? levou, Só tem que- o Espírito sem corpo. Entendeu? Agora, por exemplo, os anjos. Os anjos receberam corpos espirituais. Corpos espirituais. E os demônios, que são os anjos caídos, eles perderam a sua forma original. Aí quando você vê em Ezequiel e Isaías, ele vai dizer assim, quem conhecia e viu, imagina quando Miguel vê Satã chegar perto dele e querer contender pelo corpo do Moisés, quando ele olha, que ele vê, ele fala, não é quem eu conheci na eternidade. E quem ele conheceu na eternidade estava entre as pedras afogueadas, pérola, o peitoral do sacerdote, as 12 pedras preciosíssimas que estavam no peitoral de Lúcifer, você vai ver isso, e ela é uma transição, por isso que quando ele vai falar do tabernáculo, que ele joga o peitoral de juízo para o sacerdote, as 12 pedras que estão no peito dos sacerdotes, assim que você vê nos desenhos lá, tá as mesmas 12 pedras que tinha lá no céu, nas vestes de Lúcifer. Você pode ler em Ezequiel 28 em diante. Você vai ver que tem agora no peitoral do sacerdote. E é um negócio fantástico. Só que isso a gente vai estudar em angelologia. Angelologia. Não é angiologia, é angelologia. Tá? Porque a angiologia trata do coração. Tá vendo? Amém? Tem alguma pergunta sobre o homem chamado Jesus até aqui? Tá tudo certinho? Tem algo, né? Mesmo essa alma pecando e esse corpo indo para o inferno, isso aqui vai para onde? Para Deus. E aí o que é que torna-se morte eterna? É que uma vez que isso aqui é desconectado do homem, nunca mais o homem vai ter conexão com Deus. Morreu, já era. Esse homem, sem receber o Espírito Santo, ele está morto espiritual. Ele tem comunicação com Deus? Não, ele não tem. Deus pode ter com ele? Sim. Se Deus tirar isso, irmão, é Deus que rompeu. Aí o camarada morreu mesmo. Podemos colocar que esse espírito humano é a consciência? Não, consciência está aqui. Correto? Intelecto, sentimento e vontade. É razão, porque Deus colocou no intelecto do... Na alma. Né? Foi isso que aconteceu com Jesus na cruz, quando ele pergunta, Deus meu, por que me desamparaste? Foi essa separação? Essa separação do que? Quando Jesus estava na cruz. É porque o Espírito Santo ali teve que o Espírito Santo não tem como morrer, né? Uhum. Aí, aqui, ó. Deus meu, por que me desamparaste? É que o Espírito Santo ali vai deixar Jesus sozinho, né? Jesus homem, vai deixar o Jesus homem, só homem. Mas ele já tinha cumprido o propósito. Mas depois conectou de novo. Ah, não, tá sempre conectado. A verdade é assim, isso foi só uma expressão. A gente fala que deixou, mas Deus não pode morrer, irmão. Deus não pode morrer. E ao mesmo tempo, eu posso afirmar que era necessário Deus morrer. E eu falei isso para os irmãos aqui logo no início. Sim. Por que é necessário Deus morrer? Porque a culpa é de quem? Quem é que criou o livre-arbítrio no homem? Deus. Quem é o culpado? Deus. Fica meio assim, né? Esquisito, Não é? né? Agora, por exemplo, Deus é culpado porque
ele criou o homem com um livre arbítrio. Aí eu usei uma linguagem. Ele criou o mal por potência. Deus criou o mal? Sim ou não? De fato, não. Criou ou não criou o mal? Eu creio. De fato, não. Por potência. Ah lá. De fato, não. Ele não fez o mal, mas ele criou o mal. E está escrito que ele criou. Ele fez tudo. Isaías 45:7 está dizendo que ele fez tudo. Ele criou o bem e ele criou o mal. Está escrito. Isaías 45:7. Deus criou o mal. Agora, Deus criou o mal de fato ou por potência? Irmã Camila. Vamos falar da irmã Camila. Nem vou falar do Marco Antônio. Vou falar do Joshua. Que mal tem o Joshua? Tem, claro que ele tem. Por potência. Está lá já. Mas você olhar ele hoje, que maldade você vê nele? Nenhuma, irmão. Mas e você lê isso na Bíblia, irmão. Está em Romanos. Romanos é um negócio fantástico. Ele vai dizer assim, ó, que a lei e a morte reinaram, não. O pecado e a morte reinaram até Moisés. Mas por quê? Porque o homem morria. Aí ele vai dizer, e a morte reinava até Moisés, mesmo naqueles que tinham a semelhança do seu filho, que era da inocência. Que a criança nasce já condenada a morrer. A criança nasce e aí tem um ciclo. Na biologia a gente estuda. O homem nasce, cresce, reproduz. Está escrito já está determinado. Então a criança nasce, a mãe pega a criancinha aqui, já sabe que é mortal. É o ciclo da vida. Correto? E isso é o pecado original. É o pecado de Adão. É a herança adâmica. Quando Jesus entra no cenário, ele traz a herança de Deus. Eita glória! Aleluia! Isso aqui é um negócio fantástico. A herança de Deus. Se em Adão entrou a morte, em Cristo entra a vida. Olha aí. Vida eterna. Viu lá? Quando você olha para uma criança que acabou de nascer, recém-nascido, se não for através de Cristo, por isso que Paulo, 1 Coríntios 15, ele diz, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé. E aí o que a gente está pregando? Por quê? Se Cristo não ressuscitou, então o Joshua, o Marco Antônio, vai perecer. Acabou de nascer, vai morrer. E a vida se resume nisso. Como eu estou aqui pregando, a vida se resume nisso aqui? Não. Cristo ressuscitou, fez primícia da ressurreição. Nele nós ressuscitaremos. Nele nós viveremos. A mente é outra. Mas o mal está lá. O mal está lá por potência. Se você olhar hoje, não tem mal nenhum. Você pode chegar numa criança, nós estamos falando de criança bem bebê, né? Mas você pode pegar uma criancinha aí, ó, ir lá, dar uns tapinhas nela, puxar a orelha, daqui a pouco você chega com um docinho. E tem umas crianças hoje, tem umas criancinhas, até bebê, que você vê que a natureza, conforme os anos vão passando, parece que o caráter dessas crianças vão mudando. Tem umas crianças que conseguem reconhecer e elas conseguem ainda guardar um certo tipo de sentimento. Só que passa um tempo, né? Passa 2, 3 dias, é bem provável que elas esqueceram. Pastor, meus filhos mais novos eram assim, ele ficava de mal comigo. Ah. Ele ficava de mal, às vezes eu não queria pegar ele porque eu estava trabalhando e depois ele não queria mais. Olha, tem umas crianças que tem uns caracteres lá. Mas antigamente eu não sei o que está acontecendo nas crianças atuais hoje, né? Mas a gente lembrava das crianças, Jesus até fala, você tem que se colocar no lugar de uma que não guarda mágoa, que a criança não guarda mágoa, não tem maldade. Criança, irmão, não tem malícia, criança tem estutícia.
Criança não tem? Mas ela tem estutícia. E eu estou querendo mostrar para vocês. Isso aqui é muito. A Bíblia não fala, a Bíblia não dá esse tipo de detalhe. Mas, por exemplo, toda criança com estutícia, ela faz aquela malandragemzinha de criança. Não é maliciosa, mas é de estutícia. Correto? Eu vejo os menininhos na igreja, eu vejo o filho do irmão Vandeir, né, o próprio Miguelzinho aqui, do Daniel. Eles são meninos. E eles são espertos. Eles fazem ali a traquinagem deles e daqui a pouco eles dão aquela olhada para ver se alguém está olhando. Eles são inteligentes. É por malícia? Não. Isso aí chama estutícia. Estutícia. Agora, qual a diferença da estutícia para a malícia? Ele já tem conhecimento da maldade. Ele já sabe que vai prejudicar. E quando acaba essa inocência para saber da maldade? Então, aí é aí que entra, né? Você começa, ele passa a ter conhecimento, ele atingiu um nível. Por isso que a Bíblia diz que até a criança dará conta da sua obra. Que a gente julga e o nível, como que a gente vai saber dessa transição da estutícia para a malícia, né? Tem criança que é mais precoce do que a outra. Tem criança de 9 anos que é terrível, irmão. Nada para o mal já. Não é? Então, a gente está falando, ele saiu da estutícia e tudo isso é do ambiente. Convive. Do ambiente. Se aquele ambiente tocar funk, a criança, desde criancinha, ela vai começar naquela linha ali. E depois, conforme ele vai ouvindo, ele vai tendo conhecimento. Os legados está recebendo. Às vezes eu já vi isso aí, ó, em vídeos e até mesmo presencialmente. A criança começa a falar palavrão. E as pessoas põem a criança para falar palavrão e o pessoal dá risada. Põe os papagaios. Tem aqueles papagaios. Eu ensinava os vídeos chamados de pé da puta. Os papagaios. E aí você vai ver que, não é? E eles vão crescendo, e interessante, que pelo instinto eles sabem que te ofende. Incrível, incrível. E aí você pensa que a criança também não sabe? No começo ela não sabe o que está fazendo. Daqui a pouco, dependendo da reação, quando ela quer fazer pirraça com você, ele fala aquela palavra, talvez ele não está nem sabendo o real significado, mas ele já descobriu que te ofende. É um negócio... porque o homem é inclinado para o mal. Agora, Cristo, você acha que Cristo tinha esse sentimento de fazer traquinagem? Não. A alma de Cristo é outra, irmão. A alma de Cristo é outra. Por exemplo, Cristo não tem. Eu falei com os irmãos aqui, ó. O homem, o fruto da carne é ira. A ira que Jesus tem não é ira da carne. A ira que Jesus tem é ira contra o pecado. Quando você vê Jesus irado, ele chegou lá e chutou, e derrubou os negócios, os cambistas que estavam no templo, irado, até Jesus. Aí alguns pregadores chegam e falam assim, se até Jesus ficou irado, está totalmente equivocado. A ira de Cristo não foi contra as pessoas, Estava fazendo. mas contra as atitudes das pessoas na casa de Deus fazendo comércio. Totalmente. Pastor, qual que é a diferença desse tempo aí para hoje? Não tem diferença. Quando eu uso a casa de Deus para benefício próprio, eu estou fazendo comércio na casa de Deus. Pois é, pastor, eu fico pensando naqueles grandes congressos que eu não sei nem se ainda tem no Brasil, que antigamente tinha no estado de Goiás, tinha a CIB, eu acho que é CIB mesmo o nome. E aí a gente ia para aquelas festas, a gente pagava, ia para um alojamento e tinha um monte de coisa vendendo na porta da igreja, fechava as ruas. Não sei se o senhor conhece isso, Aqui eu nunca vi isso. Eu conheço que não é Goiânia,
Paulo disse, eu não conheço não. Não, mas em São Paulo também tem, porque tem os congressos. aí Não, todo mano, mundo mas é vai- assim, veja só. É isso que eu estava explicando para a irmã. É diferente. Aqui, ó, tudo que você faz para benefício da obra de Deus, que uma coisa é benefício Da obra de próprio. Deus. Tudo que é benefício para a obra de Deus, se é mesmo investido na obra de Deus, ok. O problema é que a pessoa, ela faz o comércio para benefício próprio. Isso aí aqui que está a diferença. Aqui está a diferença. Por exemplo, não precisa nem falar de igreja. Deus me dá um dom. Eu uso o dom para fazer o quê? Ah, irmã, eu vou orar. Você quer que eu oro para você? A profecia é 100. Ou seja, tá acontecendo. É aqui que entra. 100 mil terrenos. Por 50, não, é barato. Os dons você faz, né? Jesus, como homem pregador popular, em algum momento ele usufruiu para benefício próprio? Não. Você vê o problema de Geazi e Eliseu? Eliseu curou, Sem nada em troca. e aí o Naamã quis trazer, ele falou assim, não quis nada, nem um presente. Mandou ele embora do jeito que ele veio, correto? Porque na verdade, quem deveria receber aquela oferta era a menina. Não, você não entendeu. A menina. O galardão é da menina. Ah, é que falou dele. Todos aqueles presentes que Naamã trouxe para Eliseu, não era Eliseu digno de receber, era a menina. Que digno é o obreiro do seu salário. Quem é que evangelizou? A menina, irmão. Não engana que você... Só que quando chegou lá, o Eliseu não quis. Quando o Eliseu não quis, o Geazi olhou e falou assim, mas o que o Geazi fez? Benefício próprio. Quer ver? Eu vou falar um negócio bem polêmico aqui para você. Bem polêmico. Fala aqui. Por exemplo, a gente está falando de pecado, correto? Pecado da alma. Então. A gente fala muito de pecado de Davi. Foi falado aqui do pecado de Davi na escola bíblica dominical. Eu estava fazendo a leitura esses dias. Eu falei, meu Deus, eu descobri um negócio que... A primeira pessoa que eu estou conversando isso é com vocês. Você acredita que eu descobri que o problema de Deus com Davi não foi ele ter deitado com a Betseba? Foi ele ter premeditado a morte de Urias. Não foi isso. Não foi só por ter. Isso também foi uma das consequências. O problema foi que o rei, e você vai ver o Natan falando para ele, se você quisesse, é só você pedir, você tinha direito, porque o rei, por exemplo, se ele quisesse, ele falava assim, eu quero deitar com a Betseba, né? Ele teria que dar essa informação para o Urias, é como se o Urias estivesse cedendo a mulher para o rei. O rei tinha todo esse direito. Ele tinha direito de fazer isso? Tinha. Dentro da lei? Podia pegar a mulher do outro? Pro rei. Nós estamos falando isso para quem? O rei. O rei. É como se estivesse servindo, né? O problema é que Davi negou a paternidade. Davi negou a paternidade. A mulher ficou grávida. E aí a semente, irmão, o negócio de Deus é com a semente. Fala aí. O negócio de Deus é com a semente. O negócio de Deus é com a semente. Deus mata os filhos de Judá. E Onã, porque negaram a semente. Deus matou. E Davi engravida a mulher. E eu estava lendo isso aí. Isso que me deixou falei, rapaz, eu leio a Bíblia há tanto tempo. Como que eu descobri que o problema de Deus com Davi foi a semente que ele não quis assumir a paternidade. E depois ele falou assim, faz o seguinte, já que não vai ter jeito, eu vou matar. E aí eu assumo, correto? Como se fosse meu. Mas Deus não permitiu. Fala aí, Deus não permitiu. Deus não permitiu. E ele escondeu. Eu vou te provar onde que Deus, ele tem honra. Porque Deus não é que nem nós não, Deus tem honra, irmão. Davi quis esconder a paternidade. Pega na genealogia de Jesus e vê se o nome de Urias não aparece. Deus resolve.
Deus resolve um problemão lá atrás. O problema de Davi, Deus resolve. Teve Salomão, de Betseba, da que foi mulher, e joga o nome de Urias lá na... Irmão, por que Deus vai resolver um negócio desse? Porque Deus tem honra. Deus não é que nem nós, não. Deus não esquece de ninguém. Ai, ó. Ô, glória. Não, já é. Então isso aqui é muito sério. Quando fala desses registros aqui, ó. E Davi sabia. Quando Davi quis, ele falou assim, ó. Porque se ele tivesse que falar para Urias, eu peguei a sua mulher emprestada, ia ficar nas crônicas que o rei pegou a mulher dele emprestada. Eu não sei se é verdade, eu estava vendo um podcast de um judeu um dia desses aí, e o judeu falava, não sei se é verdade, né? Que no costume judaico, naquele tempo lá, que quando os soldados iam para a guerra, eles assinavam uma carta de divórcio, né, com as suas esposas, porque talvez eles não voltariam da guerra, e por causa disso Davi também não adulterou. Ah, não. Eu não sei, é o costume judaico. Sim. Eu não conheço esse costume aí. Eu não conheço, né? Pode ser que seja. Mas o que eu sei é o seguinte: o rei, e você vai ler, você vai ver que Natan vai dizer assim para Davi: se você tivesse pedido, Deus teria te dado. Mas por que você fez isso? Porque o problema foi, ele negou a paternidade, ele quis trazer, o problema não foi esse. Ele quis trazer o Urias e pôr para deitar com a própria mulher para negar o quê? Ele não ia matar. Ele não ia matar de jeito nenhum. Você vê, o adultério, o problema não está no adultério. Porque se o Urias deita com a mulher, Davi estava só escondendo a paternidade. Ele... O menino nasceu a cara do rei. Mas aí que está o problema. Ele quis esconder isso. E quando Urias, porque o Urias, irmão, você vai olhar, olha a alma desse camarada. É aqui que entra. Olha, vamos mostrar de novo. O problema é que a pessoa não realiza no corpo o que a alma não intenciona. Como é que é? Se você não realiza no corpo o que a alma não intenciona, você só realiza no seu corpo o que a tua alma tem intenção de fazer. Se ela não planejou, não tem o que fazer. Não tem, você não vai fazer no corpo. Ninguém peca sem querer. Ah, pequei sem querer. Não. Mas que louco. É que a alma, a intenção. E o Urias veio, o rei falou assim para ele, ó, vai lá, passa a noite com a tua mulher. Porque o rei está escondendo o quê? A paternidade. Passa a noite com a tua mulher. Porque aí agora ela vai ficar grávida. É como se o filho fosse de quem? Do Urias. Essa é a intenção do Davi. E Deus está aqui de olho. Rapaz, eu tenho um negócio com a semente, rapaz. O negócio de Deus é com a semente. Tanto é que quando Judá... Olha só, a gente está falando de semente aqui, ó. Jesus veio da tribo de Judá. Davi é da tribo de Judá. Olha, você vai pegando. Eu vou lá para Judá. Judá tem uma lei do levirato. Uma lei do levirato. A alma do Judá quebrou o pacto. A intenção do Judá é o seguinte: eu dei o primeiro filho, ele morreu. Eu dei o segundo, Oinã, morreu. Eu tenho o terceiro, Selá, vou dar. Ele vai morrer também. E qual foi o problema de O fez o que era mal aos olhos do Senhor. Só que quando ele morre, o Onã, que é o irmão, vai ter que gerar filho, mas na genealogia vai sair o Então o filho, não, a semente é dele, mas a honra é do outro lá. Ele falou, não vou dar minha semente não. Não vou dar minha semente porque não vai levar o meu nome. Vai levar o nome de quem? Do então não dou. Quando ele fez isso, Deus vai lá e mata ele. Aí... Voltou lá no negócio do culto que o senhor falou lá. Eu estou mostrando para os irmãos. Estou aqui, ó. Tudo. Vocês estão pegando a alma aqui? Eu quero que vocês fiquem focados na alma. A intenção aqui. Quando o Selá
já estava no ponto de casar, ele teria que dar o selar para Tamar. Ele não deu. Quando ele não deu, a Tamar ficou sabendo que ele estava viúvo e já conhecia o coração dele. Como que ela sabia, irmão? Eu vou me eu vou me disfarçar de prostituta, e eu vou me insinuar, e eu vou dar oportunidade. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes a pessoa não pega por falta De oportunidade. lá na terra, onde estava Jacó, no acampamento de Jacó, Judá podia adulterar? Não, ele tinha que casar. Lá fora, ele era muito conhecido porque ele era mercador. Então agora o amigo dele chega, ele está junto com o amigo, né? O Irã. Eles estão andando assim, daqui a pouco a Tamar já sabia, ela se vestiu de prostituta e ela ficou lá num ponto estratégico. Quando ele veio, ela fez uma insinuação, porque ela não pode, né? Mas ela só insinuou. Ele olhou, já era o desejo. Olha só para você ver. Ela foi no ponto, quando ele deita-se com Tamar, que é a semente fecunda, a semente de Judá, que estava para ser descendência de Judá através dos filhos. Ela estava correta. Os filhos é que negaram a semente. Deus matou eles por causa da semente. Então, quando Judá entra ela agora fica grávida e a semente dela, a semente, né, de Judá fecunda, e agora ela desaparece. Só que o tempo vai passando e como ela era nora de Judá, prometida para selar, e quem é que está em pecado aqui? Judá. Judá. Por quê? Porque se deitou com a prostituta. Não. Porque não deu filho. Opa, por quê? Não deu filho. Porque não deu filho. Deu o filho dele para casar. O Judá tinha que dar o selar para casar com a Tamar. Ele deu? Não. Ela foi lá e deitou com o Judá. Porque todo o projeto daquela mulher é o seguinte: eu não posso continuar sem filho, porque uma viúva sem filho é uma desgraçada. É uma mulher sem honra. Agora, eu casei, eu já tenho sobre a minha vida viuvez de 2 homens. É por isso que o outro tinha que casar com ele. Não, mas aí, né? Mas o problema não é que não quis casar. Quem não quis dar em casamento foi o Judá. E era lei. Lei é lei, irmão. Ele quis perder o filho, que ele ia morrer também. Ele pensou que ia morrer. Não, isso é o que ele pensou. Ele pensou, né? Mas ele não sabia que os filhos estavam fazendo coisa errada. Ele não sabia. Ou se ele sabia, ele não quis assumir. Ó, pra você ver. Aí, isso aqui eu tô mostrando para os irmãos. Quando ela aparece com a barriga saliente, o Irã, que é amigo do Judá, avisa: ó Judá, a Tamar está grávida. Ele veio, irmão, julgando ela. Está desonrando a minha família. Está me envergonhando. Só que ele tinha deitado com ela. Ele não sabia não, né, pastor? Ou seja, ninguém sabia da safadeza dele. Isso aqui isso aonde? Na casa de quem? De Jacó. Ninguém sabia que ele deitou lá com a Tamar. Que deixou os filhos dele. Que deixou, ele sabia. Hã? Mas ele sabia que era o Tamar, não? Não, ele não sabia que era Tamar. Mas ele tinha pecado, correto? Como é que eu fiquei encabulada, como é que esse homem não conheceu essa nora dele? E essa cara dela tampada, ela não falou nada esse tempo todinho. Eu não entendo as coisas de mulher, não, irmã. Eu não tô te entendendo, não, ué. A mulher, o leite tá azedando, ela faz um doce, querida. Não é assim, não. Continua, Paty, continua. O negócio é que não vai dar para me explicar sobre isso. Vai lá, pastor, Tá dando horário? Então o que acontece? Quando ele traz ela para a lei, ele vem, e o problema todo aqui agora é que ele, diante de Jacó e de todos os seus irmãos, ele fala: olha, eu vim aqui para o senhor me ajudar nesse julgamento. Todo mundo já com pedra na mão, essa mulher adulterou, desonrou o nome da minha família, tal, ela estava prometida a selar. Agora ele trouxe o selar para o compromisso.
Ela é prometida por Selá. Só que ao invés de casar com Selá, ficar grávida do Selá, dar um filho para mim, meu neto, honrar a minha descendência. Olha só, que ele traz isso, irmão, é isso que ele está trazendo. Ela está casada, prometida para quem? Para o meu filho Selá. Essa gravidez aí era para ser com o meu filho Selá. Não deu para não deu para Onã, mas deveria dar para Selá. Mas em vez disso, ela deitou com outro homem. Então ela merece morrer. Merece morrer. E apedrejada. Tal. Quem é o pai? Nada. Né? Quem é o pai? Aí quando chegou diante de Jacó, então, já que ela não quer revelar quem é o pai, nós vamos morrer. Ela falou, então tudo bem, você quer saber quem é o pai? Então eu vou falar quem é o pai. O pai é o dono desses objetos. Aí ela joga o bastão, né? O cajado, o selo e o bordão. E era o de Judá. Aí quando aparece ali o Jacó, olha, mas isso aí não é seu, Judá. Ela é mais íntegra do que você. Aí o Judá diz, é eu que merecia morrer. Eu que merecia morrer. Porque normalmente, aqui que está, quando você nega a paternidade, naquela época... É porque ele era homem e não foi apedrejado. Não, aí ele teve que assumir, né? Aí ele teve que assumir. Só que é o seguinte, a descendência, pode ver, tudo era para ser descendência de Judá. Judá gerou não é? Se ele tem filho, é a descendência do que ia seguindo a descendência de Judá. E continuou, né? Para continuar. Mas como interrompeu, quando ele chega ali, começa por Perez. Só que ele nunca mais pôde deitar com a Tamar. Aí ficou os dois enviuvados, os dois sem poder casar e os dois enviuvados. Por quê? Porque toda aquela, né, aliança feita com a Tamar ficou na descendência de Judá, que era para seguir da sua verdadeira descendência. Aí a criança ficou sendo filho do avô. Filho do avô. Pastor, mas e aí por que eles não podiam casar com a Maria? Porque ela era casada com os filhos. Nora. É abominação. Mas ela não queria ser mal vista porque ela era viúva e sem filhos, mas ela ficou mal vista porque ela se deitou com o sogro. Ela não ficou mal vista. Não. Ela mostrou que o problema não era com ela. Ela deu a sequência da... Toda a maldição que tinha sido jogada sobre ela, Camila, assim, olha, ela matou o primeiro, matou o segundo. Toda a maldição que estava sobre ela ficou provado que quem estava fazendo coisa errada eram os filhos. Né, pastor? Coitadinho de nós somos tão boas. Né? A mulher da nota é engoteira. Mas isso é tudo. E ela, eu acredito que essa mulher orou. Viu? Pastor, ela orou para fazer coisa errada? Não, ela orou para sair do opróbrio. Só que Deus entrou ali, porque Deus pegou o problema aqui, não foi o erro dela, foi o erro dele. A Bíblia vai dizer, Mateus 5,32, e aí a Bíblia vai dizer, enfatizando, todo homem que repudia a sua mulher faz com que ela adultera. Todo homem que repudia a sua mulher. O que é isso? Eu sou casado. Estou casado com a Débora, correto? Aí a Débora não tem a minha atenção. Eu não procuro a minha esposa, não tenho intimidade com a minha esposa. O que eu estou fazendo? Repudiando. Quando eu repudio ela e ela começa a sofrer tentação, se ela cair, quem é o culpado? Ou não? O Ronaldo. Ela tem as consequências da decisão dela, mas eu sou o principal responsável porque fui eu que repudiei. Está escrito, irmão. Agora, quem casa com ela, ou seja, quem deita com ela, comete adultério. Mas eu sou responsável, porque fui eu quem repudiou. Isso aqui é muito sério. Amém? E tudo isso, voltando para cá, vocês pegaram isso aqui? Porque eu estou terminando essa aula. Só vou voltar em aula de antropologia quando for para a aula de antropologia.
Eu só vim aqui para explicar o homem Jesus. Voltando para o homem Jesus e a gente finaliza. Esse homem Jesus, em todas as necessidades da carne, em todas as necessidades da carne, ele também tinha impulso sexual? Não, acho que não. Claro que tinha. Tinha, pastor. A carne. Só que é o seguinte, mesmo tendo impulso sexual, mesmo eu tendo impulso sexual, como homem, no natural, não é aqui o psicológico também? Se você não estiver bem psicologicamente, funciona a área sexual? Não. Aí eu quero que você entenda. Jesus sabia que ele não podia ter contato físico? Sabia ou não? Sim. E ele não podia por quê? Porque ele era santo, porque ele era... Não, porque ele era solteiro. E por que ele não casou então, pastor? Mas então, aí que eu estou dizendo. Casou? Como casou? Foi Maria Madalena? A igreja! Não, pelo amor de Deus. Não. O que eu estou mostrando para vocês é isso. Por exemplo, um jovem solteiro pode ter intimidade? Não. Jesus, solteiro, podia ter intimidade? Não. Ele mesmo está ensinando. Então ele sabia. Se eu sei, por mais que haja... Irmão, eu nasci no lar evangélico. Quando você chega na adolescência, na puberdade, você não precisa nem pensar. O teu corpo, você está deitado, o teu corpo... Eu estou dizendo necessidade fisiológica, que funciona como o corpo. Só que quantas vezes, né, você amanhecia molhado assim e chegava aquele temor, ia para o pastor para contar. Eu não sei, né, se os jovens aqui, quem foi jovem da igreja. A gente ia no pastor para contar. Pastor, aconteceu assim, 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 assado. E aconteceu, pastor. E segundo a biologia, é até uma descarga natural que acontece com os jovens. Imagina, todas essas nossas jovens, nossas filhas criadas na igreja. Irmão, elas serão, né? Como que eu posso colocar aqui? Elas viverão toda a transformação no corpo. Agora, entre a alma desejar o pecado, aí o corpo, os hormônios, é um negócio fisiológico. Agora a alma sabe, isso não é da vontade de Deus. O meu sentimento é de agradar, eu vou dizer não. O meu intelecto é de buscar as coisas, eu vou dizer não para aquilo que não é. E aí vamos lá, aquilo que foi ministrado aqui ontem. Não. Ele vai buscar todas as armas para atrair Jesus. Atrair Jesus a quê? As suas necessidades carnais. As suas necessidades sentimentais, que era o desejo de alcançar o propósito. E a necessidade espiritual, porque o Satanás falou para ele assim, ó, eu entrego todos os reinos, se você prostrado me adorar. Entrou pro campo espiritual. Ele falou, não, rapaz. Venceu pela palavra. Venceu pela palavra. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Olha aí, eu escondi no meu coração, sentimento, alma. Amém? Amém. Jesus, totalmente diferente da gente. Jesus, o nível de Jesus, a alma de Jesus não foi feita, ele coexistia, o Espírito Santo direcionava ele, e isso é muito magnífico, porque um dos mistérios do Espírito Santo na vida de Jesus é o espírito do temor. O que é que faz você, irmão, não pecar?
O temor. O que é que faz você, né? Ah, eu não engano minha mulher porque eu amo minha mulher. Não é porque você ama sua mulher. É porque você tem temor a Deus. E aí depois entra o amor. Esses dias eu estava ouvindo. Quem ama trai? Trai. Quem ama? Trai. E às vezes quem não ama, mas tem um caráter, não trai. É assim que funciona. Não, eu não amo. Eu conheço um pastor amigo nosso, que ele chega e ele fala assim pra mim, na cara, irmão, eu tenho que ficar com essa mulher aqui porque eu arrumei um compromisso com ela. Mas, não, ela já me... E assim, num nível mesmo de falar um pro outro. Não, é rabugenta. Não, aí vai daqui. Mas eu decidi amar. Eu decidi amar. E o amor aqui não é sentimento, não. O amor aqui é realmente ficar. E aí não peca, não trai, não faz coisa errada. Por quê? Porque, em primeiro lugar, tem o temor de Deus. E depois o compromisso. Isso aqui é um negócio que... E aí, quando entra nessas áreas, é um pouco meio confuso, parafusador na cabeça. Amém? Amém. Irmão? Hã? Agora, sem temor, o espírito do temor. O espírito do temor estava... O espírito do temor, eu falei aqui, ó, na hora que a gente estava dando, o espírito do temor. O temor, irmão, é o princípio da sabedoria. O temor. É muito importante, né? Então quem tem o temor, às vezes ele está indo para um lado assim, ele ouve a voz do Senhor falando, olha, aí não, isso aí não é coisa para você. E quando ele perde o temor, a mente dele cauteriza. E ele está em pecado e fazendo coisa errada e aquilo não mexe. E achando que está certo, né? Não, achando que está certo, ele não acha, mas ele não é que ele acha que está certo, mas ele perdeu o temor, ele perdeu a noção do castigo. Ele não tem mais aquele sentimento. Toda vez que você comete erro e você fica com a guerra com você próprio, você ainda está bem. É o Espírito Santo que está te incomodando, está mexendo com você, está falando, olha, aí você fica... Você não pode ouvir uma bombinha aí que você fala, Jesus está voltando. Está com medo. Agora, quando você perde isso, irmão, quando você perde o temor, você está numa linha tão perigosa, que nós venhamos buscar do Senhor o temor. Para finalizar, então, essa alma, esse corpo, se ele pecou, ele vem para cá. E o inferno tem um aguilhão. Sim ou não? Sim. E essa alma aqui? Não tem pecado. Quando ele chegou aqui, porque a alma de Jesus desceu aqui. Quem sabia disso? Quando a alma de Jesus chegou aqui, o aguilhão da morte veio para prender. Só que a lei é que o salário do pecado é a morte. Como que a morte vai conseguir segurar ele? Não pecou. Não tem pecado. O aguilhão, aí não tem pecado. Aí não pode. Mas não pode por quê? Houve um erro, houve um equívoco. Quem foi o maluco que matou ele? Não podia matar por quê? Porque ele não tem pecado. Não tem pecado, não pode segurar. Aí Paulo vai dizer, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando ela encontrava o pecado, ela vinha com o aguilhão e era vitoriosa. Aí, quando chegou, onde está o morte do teu aguilhão? Porque o aguilhão não pôde pegar ele, Paulo vai dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Dele não tem, ele é vitorioso sobre a morte. E a diferença é que essa alma aqui, irmão, essa alma é uma alma que não pode ser corrompida. E quando a alma não peca, esse corpo não vê corrupção. E quando fala de corrupção, está falando de degenerar, de se corromper, de corroer, de destruir. Ele vai dizer, não permitirá que o seu corpo veja a corrupção. Por isso que em Cristo, nosso corpo
também não vai ver. Por mais que você vai, os que morreram em Cristo, ou foi pelo fogo, ou foi pela água, né? Não importa. Vai Tem que devolver. vai ter que devolver o mar, o fogo, a terra, o que tiver. Ah, pastor, pode cremar? Ah, irmão, o interessante é sepultar na nossa cultura. Mas se alguém te cremou, Misericórdia, eu vou deixar atestado para os meus filhos que não é para me cremar. mas se cremar, Não, mas é porque eu não quero, pastor. pó, cinza, volta tudo, meu irmão. Mas eu não quero. Não, o bom seria... Eu não quero. É demais ser queimado. Fazer um vasinho e colocar numa hérnia ali do lado. Agora tem um pouquinho. Jesus. Não. O negócio de cremar hoje aqui, vamos falar por questões financeiras. Cremar na Europa é mais barato do que sepultar. Cremar é muito mais Pastor, barato. aqui sepulta em pé? Igual na China? Aonde? Aqui? Não. Eu estou perguntando. Não. Eu tive só em um velório, assim, de uma pessoa adulta, e o outro, o segundo velório que eu fui em todos esses anos que eu estou aqui, foi de uma criança. Foi de uma criancinha de 8 meses. Foi a do sobrinho do Luciano. E daquele menino lá que nós fomos no Brugman, lá, parente do Daniel, do presbítero Daniel, lá da igreja do pastor João. Não sei se o senhor lembra, um jovenzinho de 15 anos que morreu engasgado, sei lá como que. Não. Você não lembra? Eu fui lá, foi lá no Brugman. Então, foi esses dois, e eu não sei se eles foram cremados, não sei se foi sepultado, não sei te dizer. Eles cagam no buraco, eu vi eles Hã? cagam no buraco. É sepultamento normal, né? E Nas gavetas. Um buraco bem fundo Você mesmo. vai ter em pé? Não, ele coloca o caixão fora e coloca Na gaveta, lá no Brasil hoje tem muitas gavetas. Minha mãe tem umas Aí telas lá, depois seis tem um monte gavetas. de ferro. Eu acho que é pra fazer. Mas é verdade. Aí coloca o caixão na gaveta, lacra, e aí com o passar do tempo vai lá, né? Aí quem joga a Minha terra familiar tá proibido Não, de morrer. No Brasil não tem, pouco cemitério que joga terra agora, é todos de gaveta. Então, O negócio lá é chique. é que acabou, né? Mas Até porque... mas os que jogam terra agora mais é só os públicos, né? Porque eles são Pastor, bem- o difícil aqui quando morre uma pessoa aqui, é velar, é 7 dias para velar com uma pessoa. Aí é triste. muito Eu complicado. vi eu participei de um velório de uma menina que morreu aqui. Nossa, que tristeza para a mãe. Todo dia tinha que sair carregada a mãe. Todo dia. É um sofrimento, 7 dias de sofrimento. Misericórdia, que é aquilo. Na lei da Bélgica, Aqui é 7 dias? Morreu 7 dias. 7 dias. 7 dias Não, também. aqui é tudo. Aí quando é cremado é um Ô, irmão dia Daniel, Quando é cremado é um dia só. Olha lá. Quando é cremado é um dia só, o custo é muito menor. Agora vai cremar no Brasil pra você ver. No Brasil o preço é absurdo para Acho que queimar. lá em Goiânia acho que é 36 mil para cremar um corpo. E aqui é mais baratinho. Agora, quando tem um sepultamento, para abrir o processo já é 5 mil euros. Pra sepultar? e vai pagando imposto nas comunidades que vai passando. E aí quando por exemplo, dependendo de onde você mora, dependendo do hospital que ele ficou, conforme vai saindo para ir para o cemitério, aonde o carro funerário passa, dependendo, se ele passar em 3 comunas, ele vai pagar imposto para as 3 comunas. Misericórdia, Então não morre aqui não. dá trabalho na vida ainda depois da morte. Paga imposto depois da morte. Nem pra morrer dá, né? Pra viver tá difícil até pra morrer. Melhor você arracar. Queima ele, então, né? Vai ficar quase que igual, mano. Vai ficar quase que igual. Porque um translado daqui pro Brasil vai ficar mais ou menos uns 5 a 6 mil euros. Mais 15 a 20 mil. Mil euros? Ah, não, então é melhor enterrar aqui mesmo. Meu amigo pagou 8 mil. Foi. A gente ajudou, comprou umas marmitas.
8 do mil. rapaz Tá que vendo? faleceu. Se for nesse valor, se for nesse valor, vai ficar quase É a mesma coisa. que igual aqui. Bom, mas pode queimar então, se quiser. Isso aí vai depender de cada um, né? Mas pode. Pode. Quanto que é pra Outro, mas cremar? 5, 40 mil. Taca fogo. Irmã, quanto que é pra cremar, irmã? Irmã, Jogou o pano pro lado. quanto que é pra cremar? É bom, melhor vocês, olha, eu vou dar um conselho pra vocês. Procura um plano funerário. É melhor procurar não morrer. Só sangue.